amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E se você gosta desse podcast, o seu feedback e apoio é sempre muito importante pra gente continuar. Então, se você tem dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, não deixe de enviar para contato@seohappyhour.com. E se você curtiu o episódio, não deixe de compartilhar ele e não se esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes. A gente está presente no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, TikTok, LinkedIn e a gente também tem a nossa newsletter. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso Happy Hour sobre SEO. E o Google, que resolveu competir com as renas do Papai Noel para ver quem trabalhava mais em dezembro. Pois é, de 12 a 18 de dezembro de 2024, a gente teve um Core Update. Depois, de 19 a 26 de dezembro, foi a vez do Spam Update. E quando tem update, logo vem a preocupação com a queda no tráfego. Eu trouxe para cá alguns insights e análises interessantes feitas pela Marie Haynes, que é consultora de SEO e publicou em seu site. Aqui a gente vai entender, com base em exemplos trazidos por ela, como saber se o seu site foi impactado pelos updates e, mais importante ainda, o que fazer nesses casos. Além disso, gente, eu publiquei um vídeo no YouTube recentemente mostrando como usar uma extensão de Chrome para facilmente você identificar se o seu site foi afetado por um update ou não. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar também na descrição desse episódio, que com certeza vai te ajudar. Então vamos lá. Como saber se o meu site foi impactado pelos updates do Google de dezembro de 2024? Antes de tudo, é importante pontuar que esse momento foi péssimo para updates, porque em geral, o fim do ano é normal que os sites tenham flutuação no tráfego devido às mudanças nas atividades de pesquisa das pessoas. Então pode ser um pouco confuso tentar identificar se você sofreu uma queda por causa das mudanças ou por causa do update. Mas ainda assim a gente pode tentar descobrir seguindo essas etapas aqui. A primeira delas é: existe uma queda óbvia que coincide com o início de uma atualização? O seu site ele pode sofrer impactos de uma atualização do Google a qualquer momento em que essa atualização estiver rodando. Mas de acordo com as análises da Marie, é mais comum que aconteça logo nos primeiros dias do update. Então, levando isso em conta, procure por queda de tráfego entre as seguintes datas: 12 a 18 de dezembro, relacionadas ao Core Update, e 19 a 26 de dezembro, relacionadas ao Spam Update. Você pode usar o Google Analytics ou o Search Console para essa análise. Eu recomendo que você use o Search Console. E se ainda assim não for conclusivo, você pode ir para o próximo passo, que é: como essa queda se compara ao ano anterior? A ideia aqui é observar o mesmo período para o ano vigente comparado ao ano anterior. Podem existir relações com queda sempre nesse período do ano. Por exemplo, se você tem um e-commerce que vende produtos que as pessoas costumam comprar no Natal, é comum ter uma queda brusca logo após o feriado. Mas temos ainda mais uma análise a ser feita. O ranking das suas palavras-chave caiu? Para analisar isso, você pode usar uma ferramenta como o Ahrefs ou o SEMrush. Porém, é preciso ter cuidado, pois nem sempre essas ferramentas estarão refletindo exatamente o que está acontecendo na página de resultados, pelo menos é o que a autora relatou. Ela indica usar gráfico de dispersão do GPT, criado por ela mesma, que analisa dados de palavras-chave do Google Search Console. Ele traça a classificação anterior em comparação com a atual de cada palavra-chave. O objetivo é ver se os termos melhoraram ou diminuíram em relação às classificações. Eu vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição para vocês. Pode ser bem difícil fazer essa análise. Aqui eu vou tentar falar sobre um exemplo para vocês, mas pode ser um pouco difícil de entender sem ver os gráficos. Então, se você quer ver os gráficos, tá tudo na nossa newsletter, tá bom? O exemplo é o seguinte, gente. A Marie trouxe um caso em que um site aparece ter sido impactado entre os dias 12 e 19 de dezembro, quando estava rolando o Core Update. No entanto, um padrão semelhante ocorreu no mesmo período do ano anterior. Já analisando o gráfico de dispersão, há muito mais palavras que caíram de posição do que subiram. A partir daí, ela fez o seguinte: pediu uma lista de palavras-chave para o ChatGPT que tenham piorado em mais de uma posição, classificadas por impressão. Fazendo uma análise mais profunda, ela descobriu que a maioria das palavras-chave para que o site classifica agora está exibindo uma visão geral de AI. A gente já falou por aqui como as visões gerais tendem a impactar o tráfego de muitos sites, já que as pessoas elas vão ter a resposta logo na página de resultados, sem a necessidade de clicar em um site para ir para a página de destino. Então, concluindo,
O problema com esse site do exemplo não foi um impacto de penalização por conta dos updates do Google, e sim a chegada das visões gerais de AI na plataforma. Nesse caso, o update pode ter sido responsável pela mudança na classificação de algumas páginas apenas. Então, passada essa temporada de férias, os sites poderão enfrentar 3 questões. A primeira delas é o declínio de tráfego e classificações por causa das visões gerais de AI, que é as AI Overviews, o aumento do tráfego por estarem listados na visão geral de AI para pesquisas em que as pessoas querem mais informações, e pequenas mudanças nas classificações à medida que o Google vai mudando seus sistemas para aprender o que é útil para as pessoas. Rafa, eu fiz a análise que você comentou e eu vi que eu fui afetado pelo Spam Update. O que eu faço? Se você realmente concluiu que foi impactado pelo update de spam, que aconteceu entre o dia 19 e 26 de dezembro, eu te encorajo a ler as políticas de spam do Google. É bem possível que o seu sucesso anterior tenha sido fruto de alguma prática que o Google considera spam e agora ele aprendeu algoritmicamente ali a identificar isso e aí, não que ele esteja te punindo, mas ele não está mais levando em conta aquelas ações que antes ele levava para o seu site. Então, algumas formas de spam que podem ter sido foco na última atualização são... Lembrando, gente, que o Google não diz o que ele mudou, tá? Aqui é pura especulação. Então, Doorway Pages, que são páginas criadas com o objetivo de direcionar tráfego para outra página do mesmo site ou para um site diferente. Abuso de conteúdo em escala, que é a criação de um grande volume de conteúdo de baixa qualidade ou duplicado. E conteúdo de afiliado, que em vez de fornecer informações úteis, análises aprofundadas ou conteúdo original, apenas replica conteúdo de outro site, especialmente dos comerciantes, ou criam páginas com pouco conteúdo original, com o único propósito de inserir links de afiliados e gerar comissão. É importante pontuar que o Google disse que essas atualizações de spam não teve relação com abuso de reputação de sites. Porém, já saiba que a Big Tech também penaliza quem faz essas práticas. Então, basicamente, se você faz link building, cria conteúdo com AI ou tem páginas de afiliado e o seu site caiu pelo Spam Update, foque em olhar essas 3 coisas que podem ser o motivo da queda. E para quem foi afetado pelo Core Update, não pelo Spam Update, o que fazer? A sugestão da Maria aqui é olhar para as páginas do seu site que caíram em cliques, pesquisar essas palavras-chave para as quais elas deveriam ser classificadas e se perguntar de forma honesta. Por que as pessoas preferem um recurso da SERP e outras páginas ao invés da minha? Isso é bem difícil de fazer, gente, nem sempre terá como corrigir ou recuperar o seu ranqueamento. Por exemplo, se você tem uma página que responde a uma pergunta simples e que as pessoas só querem essa resposta, a visão da inteligência artificial ela já vai ser suficiente e a sua página não vai receber muitos cliques. Mas se por um acaso tiverem outras páginas da web te colocando para baixo na classificação, aí é importante fazer uma boa análise da sua página e da página do concorrente. Para isso, eu recomendo que você faça as seguintes perguntas. Então, você vai abrir a sua página, você vai abrir a página de quem está acima de você, eu recomendo que você abra o top 3 do Google, se você não estiver lá, e aí pergunte o seguinte: a resposta está mais fácil de encontrar no texto do concorrente do que no meu? Como que é o layout e a navegação desse site em comparação ao meu? Os sites que estão na minha frente usam recursos visuais como infográfico, imagem ou vídeo? A página do meu concorrente parece mais confiável que a minha? A marca que agora está aparecendo acima da minha é uma marca mais reconhecida que a minha ou não? A minha página tem mais anúncios do que as páginas que estão acima de mim? E como que é a experiência de leitura, tamanho de fonte, tamanho de parágrafo e etc. Você pode até usar inteligência artificial para te ajudar nisso, tá? Tanto o ChatGPT quanto o Gemini. Aí você pode colocar o seguinte prompt: aqui está a minha página, e aí você cola todo o conteúdo da sua página e também adiciona uma captura de tela. E aí, aqui está a página do meu concorrente. Aí você vai colocar a mesma informação, o conteúdo deles e um print de tela. Me dê 10 razões pelas quais as pessoas que pesquisam por palavra-chave, daí isso vai mudar de acordo com o que você está analisando, podem achar meu concorrente mais útil. E me dê ideias para melhorar a utilidade da minha página. Com isso, a inteligência artificial vai te dar alguns insights, mas vale sempre lembrar que você precisa ler elas e ver se faz sentido, porque às vezes essas ferramentas alucinam. Mas eu tô dizendo isso porque aqui a gente não é hater de inteligência artificial. A gente usa ela para coisas similares como essa.
A gente só não recomenda o uso de inteligência artificial para criar conteúdo, especialmente se não tiver revisão humana em cima dele. Bom, gente, lidar com atualizações de algoritmo nunca é fácil e nunca vai ser. Principalmente quando elas atingem o nosso site e é difícil entender por qual motivo. Porém, com bastante análise e trabalho, é possível sim reverter o problema aos poucos. Mas isso pode levar 6 meses ou 1 ano, dependendo do site, e também porque várias coisas que o Google avalia durante um update, ele só vai reavaliar quando tiver um novo update. E durante esse ato de updates, pode ser que o seu site fique estagnado e, nesse caso, não tem muito o que fazer, tá, gente? Lembrando que se o seu site caiu e você precisa de uma ajuda exclusiva e especializada, você pode contar com a SEO Happy Hour, que a gente vai analisar o seu site, tanto a parte técnica quanto de usabilidade de conteúdo, para ver ali o que não está funcionando bem e poderia ser melhor, para que a gente trace um plano e busque reverter esse cenário de queda em um cenário de crescimento. Se você tem interesse em contratar os nossos serviços, o link está na descrição desse episódio. E se você tem dúvidas sobre SEO ou quer falar com a gente, agora a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Então é um grupo no WhatsApp que a gente usa para se comunicar com você, tirar suas dúvidas, etc. Se você tem interesse em participar desse grupo, o link está na descrição desse episódio também. E antes da gente seguir em frente, eu quero falar sobre o JetOctopus. O JetOctopus é uma poderosa ferramenta de rastreamento e análise de logs para grandes sites, ideal para agências, profissionais de SEO e e-commerces que buscam otimização técnica e insights preciosos. Com ele, você consegue realizar o rastreamento de URLs em larga escala, fazer análise de logs avançadas, ele tem fácil interpretação dos dados graças à sua interface intuitiva e com ele você consegue obter alta capacidade de processamento. Aqui na SEO Happy Hour a gente usa a ferramenta para garantir a eficiência nos trabalhos da nossa equipe. Um exemplo que eu posso dar para vocês de como eu usei o JetOctopus essa semana, o que a gente fez? Semanalmente a gente roda a ferramenta em diferentes clientes que a gente tem, e o legal dessa ferramenta é que toda semana ela basicamente compara o rastreamento da semana anterior com o rastreamento dessa semana. E dessa forma a gente consegue identificar facilmente erros que passaram a existir no site que não existiam na semana anterior, como por exemplo, links quebrados, redirecionamentos que pararam de funcionar, páginas que ficaram mais lentas e coisas do gênero. E com isso a gente tem mais agilidade para avisar os nossos clientes dos problemas que eles estão tendo com o site deles, para que eles resolvam o mais rápido possível. Além disso, a ferramenta conta com alertas que também me avisa por e-mail quando algo muda, que eu pedi para ela me avisar caso mudasse. Como pode acontecer às vezes, de uma página muito importante mudar um title, coisa que não deveria acontecer, ou uma página que estava funcionando passa a dar 404 da noite pro dia. Então, se você está precisando de uma ferramenta de SEO, de rastreamento, análise de log e alertas, a JetOctopus é a melhor que tem. O link para você conhecer a ferramenta está na descrição desse episódio. E se for conhecer a ferramenta, eu digo para vocês de fato usarem esse link, porque se vocês usarem esse link, a ferramenta sabe que vocês chegaram lá através da SEO Happy Hour. Se você chegar no site diretamente, eles não vão saber que vocês vieram daqui, beleza? E por hoje é isso, pessoal. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast e se quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. Eu aceito crítica, dúvida, elogio ou sugestões de episódio, beleza? E lembrando que se você gosta desse podcast e quer ajudar a gente, não custa nada você curtir esse episódio na plataforma que você estiver ouvindo, seguir a gente nela e também compartilhar com a sua rede de colegas de trabalho. No mais, eu espero que você tenha um excelente dia. Nos vemos em breve e valeu!